Estamos chegando agora na segunda metade da Epístola aos Efésios. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo vem tratando de teologia, vem tratando de doutrina, vem tratando de teoria, trazendo informação, trazendo conhecimento para a igreja. Na segunda metade agora, ele vai tratar da prática, da vida, do nosso dever. Nos 3 primeiros capítulos ele apresenta o que Deus fez por nós. Que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e ele nos deu vida. Que nós fomos escolhidos desde a fundação, antes da fundação do mundo. Ele nos separou para sermos santos e irrepreensíveis. Ele já está dando uma deixa aí no capítulo 1. Estou aqui no capítulo 1 por enquanto, versículo 4. Que ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Com que finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Isso já aponta para o nosso modo de viver. E ele vem dizendo mais, dizendo que ele nos... em Cristo nós temos redenção, fomos libertos, fomos reabilitados, fomos salvos para, versículo 12, capítulo 1, 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. A nossa maneira de viver tem que ser para o louvor da glória de Deus. Ainda no capítulo 1, ele faz uma oração. Ele fala ao Pai, ele roga ao Pai, ele intercede pelos seus leitores, pedindo que Deus conceda o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Estamos fazendo uma recapitulação. Ele vem dizendo o que Cristo fez, exerceu ele, Pai, em Cristo, ressuscitando-nos dentre os mortos, nos dando vida, para que através da nossa vida possamos glorificar e louvar a Deus pela sua graça e pela sua glória. Ele fala, nos lembra do nosso passado no capítulo 2, quando nós fazíamos parte dos filhos da desobediência. Vivíamos distantes de Deus, alheios à vontade de Deus. Mas Deus, versículo 4, 2:4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Cristo, quando Cristo ressuscitou, nós fomos com Cristo juntamente ressuscitados. Isso aqui é teologia, queridos. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é ensinamento. Para que nós possamos servir a Deus com consciência, com inteligência, com discernimento. Versículo 10, 2:10. Fomos criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Então ele está falando de teologia. Fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Isso é teologia. Isso é doutrina. Não existe vida cristã se eu negligencio a doutrina cristã. Vida cristã é consequência, é resultado de doutrina cristã. Então, nós temos que entender, fomos criados em Cristo, fomos ressuscitados através da graça, fomos salvos mediante a fé, para quê? Para as boas obras, e não por causa das boas obras. Se no Antigo Testamento, o Deus é o mesmo, mas no Antigo Testamento qual era? O povo de Israel obedecia e Deus abençoava. Mas em Cristo Jesus, nós fomos abençoados mesmo antes de nos tornarmos obedientes. Nós fomos salvos, fomos alcançados, fomos resgatados para nos tornarmos obedientes.
E não por causa da nossa obediência. Muito pelo contrário. Nós éramos rebeldes, vivíamos alheios, buscando realizar, cumprir com os nossos desejos. Versículo 8, 2:8, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Não é porque éramos merecedores, dignos. Não. E fomos salvos pela graça mediante a fé. E ele diz, e isto não vem de vós. Não é consequência da vida de vocês. Muito pelo contrário. É graça, é misericórdia, é dom de Deus. Vocês veem como tem doutrina aí? Tem teologia aí? Tem conhecimento? Para que quando nós formos para a batalha, vestirmos a armadura e formos para a batalha, porque estamos sim vivendo em guerra espiritual, nós possamos ir convictos, sabendo de que viemos do pó, somos pó e ao pó retornaremos. Que nós dependemos de Deus para tudo, para as mínimas coisas. Nós dependemos de Deus, somos dependentes de Deus. Isso é doutrina, isso é teologia. E movidos pela teologia, pela doutrina certa, eu vou fazer as coisas certas. Eu vou fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Dentro do meu chamado. Para aquilo para o qual nós fomos chamados, fomos escolhidos. Capítulo 4 vai tratar dos dons. E ele prossegue. Então ele está informando. E isso através de uma oração que ele fez. E aí ele volta, mostrando aqui no capítulo 2, trazendo conceitos doutrinários, teológicos. Quando uma orientação, independente de qualquer coisa, quer sejamos professores, quer sejamos pregadores, quer sejamos pastores ou não, uma sugestão de leitura, uma maneira, uma forma de ler. Quando for ler um texto bíblico, um livro, uma epístola, algum dos evangelhos, faça isso como se você fosse pregar a respeito daquilo que você está lendo. Você não vai. Eu não sou professor, eu não sou pregador, eu não sou pastor, então eu não preciso fazer isso. Precisa. Porque Pedro vai dizer que nós temos que estar preparados para dar testemunho da nossa fé. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e lemos, vamos supor, acordou de manhã, a partir de amanhã, segunda-feira, vou estudar a Epístola aos Efésios, capítulo 1. Não tenha pressa. Leia, releia o texto várias vezes. Destaque os verbos, o tempo. Vai pensando, aí passa o dia pensando naquilo, ruminando naquilo. O que Deus quer falar? Anote. A minha Bíblia é toda anotada, toda rabiscada. Anote. Lembrou de uma referência bíblica? Você leu um texto, lembrou? Poxa, anota aqui, bota a referência aqui, abreviatura. E assim você vai inculcando, deixando na sua mente gravado. Você pode até não lembrar o versículo corretamente. Você lembra que foi Paulo que falou, que foi Pedro, que foi Tiago, ou que foi Jesus, ou que foi o profeta A, B, C ou D. Você pode até não lembrar da referência, do capítulo, do versículo, mas você vai lembrar do que foi dito. Isso é teologia, isso é doutrina. Repito, não existe vida cristã sem doutrina cristã. A doutrina cristã é a base sobre a qual nós vamos construir a nossa vida, a nossa casa. E quando vier a tempestade, os ventos, ela vai permanecer de pé. Porque a base, a doutrina é cristã e não humana. Somos feituras dele, ainda no 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O verbo andar. Destaque aí, por quê? No capítulo 4, Paulo vai falar sobre o andar dignamente. Capítulo 3, doutrina, teologia. E por esta causa que ele vem falando, de que em Cristo Jesus a barreira que dividia judeus e gentios caiu, ruiu. Somos agora um único povo. E que por esta causa ele está preso. Ele fala da revelação do mistério que ele tem recebido de Deus, conforme o dom da graça, versículo 7. Recebi esse mistério, este ministério, não porque eu era merecedor, mas foi o dom da graça. E ele prossegue, falando da igreja, da multiforme sabedoria de Deus, dele se manifestar aos seus filhos. Mistério este que estava oculto aos principados e potestades nas regiões, nos lugares celestiais. Então é doutrina, é teologia. E aí no capítulo 3 ainda, na segunda metade, ele vem e nos apresenta aqui um modo de viver. Quando ele diz que ele se põe de joelhos diante do Pai, por esta causa. Não é por prosperidade, não é pela sua liberdade, porque ele está preso, não é por saúde, não é por uma porta de emprego. Podemos orar por essas coisas? Podemos, é claro, é óbvio, não há problema nenhum nisso. Está doente? Vamos orar para que haja cura. Está precisando melhorar de recursos, ter recursos para a sua sobrevivência? Ok, não tem problema nenhum. Mas ele está dizendo que por esta causa, pela causa do Evangelho, daqueles a quem Deus deixou debaixo da sua responsabilidade, do seu cuidado, por esta causa, ele se põe de joelhos diante de quem? Dos homens? Não, diante do Pai. E ora. E ora pelo quê? Para que eles sejam fortalecidos com poder. Não sejam abatidos, fracos, débeis, inconstantes, mas que sejam fortalecidos em poder para quê? Para cumprir com o seu papel, com o seu chamado. Fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ele é a nossa fortaleza. Aonde? No nosso homem interior, na nossa alma. É o Espírito Santo que fortalece a nossa alma, que traz iluminação, que traz entendimento. Que habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Estamos trazendo aqui um breve resumo. E agora, então ele traz teologia, ele traz doutrina, já apontando para o que Deus nos chamou. E agora, na segunda metade da Epístola aos Efésios, ele vai dizer o que Deus espera de nós. Se nós sabemos agora o que Deus fez por nós, o que Ele espera de nós? Capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No capítulo 1 e no segundo capítulo, ele ora a Deus, ele roga a Deus pela igreja, pelos seus leitores, pelos irmãos de Éfeso. Ele agora já não está mais rogando a Deus, ele está rogando aos irmãos. Ele não está pedindo, está rogando. Vejam a força desse verbo, rogar,
Quando você vai rogar algo a alguém, às vezes no ímpeto da força da expressão, diz, pelo amor de Deus, faça tal coisa. Pelo bem da sua vida, pelo bem da sua família, pelo bem da sua igreja, pelo bem da sociedade, pelo amor de Deus, faça isso, viva assim. Não faça aquilo, faça isso. Ele vai falar o que nós temos que abandonar e o que precisamos fazer. Tem a negativa e tem o positivo, e depois ele apresenta a razão teológica do porquê. Então ele não está fazendo um simples pedido, não é uma sugestão que ele está fazendo aos Efésios e a nós que estamos estudando esse epístolo. Ele está rogando para o bem dele? Não, mas para o bem deles. Como um pastor, um mestre fiel, ele está dizendo para eles, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, ele não apela para a sua autoridade apostólica. Eu, como apóstolo, ordeno que vocês vivam assim, que vocês façam assado. Estou usando da autoridade que Deus me deu. Não. Ele está apelando, está lembrando ele como prisioneiro no Senhor. Numa situação de humildade. Ele está dizendo, eu tenho a autoridade apostólica, sim, mas eu estou rogando a vocês para que vivam de maneira, que andem de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados, vocação essa, que eu já vos falei no início da carta, na primeira metade da carta. Eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Eu não sou alguém que vive no bom, comendo do bom e do melhor desta terra, cercado de luxo, e estou dizendo para vocês, abdiquem da sua vida, abram mão das suas vontades, porque eu fiz isso. Façam vocês também. Imitem a Cristo como eu imito a Cristo. Façam a mesma coisa. Coloque as coisas de Deus, as coisas dos céus, em primeiro lugar. Então, ele está rogando, rogo-vos, pois eu, o apóstolo Paulo, não, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos nós temos uma vocação. Ele já falou isso na introdução da carta, vai voltar a falar a respeito desse nosso chamado, mas ele diz que nós temos que exercer o nosso chamado vivendo, andando, pensando, desejando, buscando, anelando, amando, vivendo de maneira digna. Porque tem a indigna. Aí eu tenho que parar e pensar, eu tenho vivido de maneira digna ao meu chamado? Ou sou apenas mais um no meio do povão? E quando eu falo povão, não estou me referindo ao povo da igreja, estou falando ao povo do mundo. As pessoas veem diferença. Você lá na sua empresa, as pessoas veem diferença entre você, cristão, e os funcionários não cristãos? Você como cidadão, como um morador lá do seu bairro, do seu condomínio, do seu prédio, as pessoas veem diferença na sua vida, na sua família, nos seus filhos? Vocês estão louvando a Deus com a sua vida? Vocês estão vivendo de maneira digna? Vocês estão sendo fiéis nos seus compromissos, na sua palavra? Ou agimos como aquelas pessoas que dão uma palavra, vou fazer tal coisa, e depois não faz? E acha isso normal? Isso é andar de maneira digna com o nosso chamado? É muito bom bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Mas o problema é,
Estou vivendo como filho de Deus? Estudar a palavra de Deus, a Bíblia, traz confronto. Somos confrontados a repensar, a analisar a maneira como temos vivido, aquilo que temos falado. Vamos avançar que vocês vão entender melhor. Andeis de modo digno, vivam de modo digno, amados, como filhos de Deus, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas reações. Temperamentos controlados. Controlados por quem? Por você? Não, pelo Espírito Santo. Ah, eu sou assim mesmo, sempre fui assim mesmo. Tem que nascer de novo, então. Tem que nascer de novo. Tem alguma coisa errada. A que fostes chamados. Versículo 2. Como? Como viver de maneira digna? Primeiro, com toda humildade. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, tem que haver humildade. Lembrando que dependemos de Deus para tudo. Seja qual for a área da nossa vida, que nós tentarmos ser independentes, vamos fracassar. Por menor que seja, você independente nessa área aqui, vou fracassar. Eu tenho que ser humilde e entender que eu dependo, nós dependemos de Deus, da sua orientação. E a principal fonte, a fonte primária de orientação para aquilo que Deus quer de nós, como homens, mulheres, cidadãos, como filhos de Deus, como cidadãos do reino dos céus, como marido, esposa, pai, filho, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Temos que ter essa humildade. E ele já vem falando, nós não fomos escolhidos, chamados, por causa das nossas boas obras. Não, mas para as boas obras. Temos que ter essa humildade. Lembrando o tempo todo que viemos do pó e somos pó. Continuamos sendo pó. E um dia retornaremos ao pó. Mas que a graça e a misericórdia de Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Humildade não é uma qualidade apreciada. Embora as pessoas falem muito de ser humilde. Seja humilde, seja manso, mas na prática não é. O discurso não bate com a prática, com a vida. E durante o Império Romano, humildade e mansidão no Império Romano, não. Os romanos eram tudo, menos humildes e mansos. Aonde eles chegavam com o pé na porta. Eles não pediam por licença, eles não pediam por favor, eles invadiam e matavam qualquer um que se opôsse que fosse contra César, o Império Romano. Não eram humildes e nem mansos, muito menos mansos. E os gregos também não. Eles eram orgulhosos, eles eram vaidosos. Se achavam a nata por causa da filosofia, dos sábios. Nós somos os detentores da sabedoria. Eles não eram humildes e mansos nesse sentido. Em Cristo Jesus, a humildade e a mansidão ganham força, ganham nobreza. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu não quero saber de humildade, eu não quero saber de mansidão. Eu quero ir à luta, eu quero ir à guerra e conquistar aquilo que eu quero. O meu lugar. Vai conseguir, sim, o seu lugar.
Só que ao final da vida vai descobrir que o seu lugar não é aquilo que ele desejava, que ele esperava. Vai levá-lo a um lugar indesejado. Humildade e mansidão. Tendo controle das nossas emoções, dos nossos desejos. Isso fazendo com longanimidade, com benignidade, com complacência. Então, isso é andar de modo digno. Ele está dizendo como fazer. Com humildade, mansidão, com longanimidade, sendo pessoas benignas, bondosas. E onde nós vamos exercer? Não adianta eu bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou longânimo, mas não tenho paciência com os outros. Não suporto os outros. As minhas atitudes, as minhas ações estão contradizendo as minhas palavras. A pessoa verdadeiramente boa e longânima, ela não precisa falar. Na verdade, eu duvido da pessoa que diz, eu sou isso, eu sou aquilo, se colocando, né? Eu duvido. Eu fico, será que é mesmo? Porque aquilo que eu falo a respeito de mim tem pouco valor. Nenhum valor. Nenhum valor, na verdade. O que os outros falam a respeito de mim pode ter algum valor. Mas aquilo que Deus fala a respeito de um homem ou de uma mulher, isso sim, isso tem valor. Não me interessa o que eu penso a respeito de mim mesmo. Não me interessa o que os outros pensam a respeito de mim mesmo, ou de mim. O que me interessa é o que Deus pensa a respeito de mim. Isso é que importa. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Aí pensamos assim, eu tenho que suportar aquele irmão, aquela irmã insuportável, inconveniente, que vive falando bobagem, que vive fazendo coisa errada, que insiste em viver no erro. Não é isso que Paulo está falando. Se fosse isso que Paulo está falando, em suas epístolas não haveriam correções. Quando uma igreja estivesse indo para um caminho errado, uma liderança, ou um irmão no meio da igreja estivesse fazendo coisas erradas, ele ia dizer, gente, deixa para lá, releva, entende. Nós temos que compreender, nós temos que amar, nós temos que aceitar a pessoa como ela é. Vamos abraçá-la, vamos amá-la. Quem sabe assim ela é transformada. Não é assim. Amor, quando a pessoa necessita de correção e eu dou apenas amor, sem a correção, sem a disciplina, eu não estou amando. Paulo diz, Deus disciplina a quem ele ama. Então a disciplina é demonstração de amor. O pai e a mãe que amam os seus filhos, ensina, disciplina, corrige, castiga. O que não, aquele que ama e deixa o filho fazer tudo, não ama. Ele está investindo na destruição do seu filho. A liderança que não corrige a igreja, ou um membro rebelde dentro da igreja, ele está contribuindo para que essa vida vá para o inferno. Esse suportar aqui, queridos, é no sentido de que há fraquezas, debilidade, dificuldade de compreensão. Tem que ter paciência, porque uns vão aprender com mais rapidez,
outros vão ter mais dificuldades. Eu fico imaginando, é como aquela imagem, né? De um pai, de uma mãe que está se ensinando algo para o filho da escola, lá, matemática, português, está lá ajudando o filho na atividade, está explicando, e o filho ou a filha tem aquela dificuldade, não consegue compreender a matéria. E aí vai se irritando, o pai vai se irritando, a mãe vai se irritando, vai perdendo a paciência. Mas não é possível. Só pode ser da parte do teu pai, porque da minha família não tem gente assim. E vai perdendo a paciência. Mas ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Então tem aquele irmãozinho que chegou agora, está ali, tem a dificuldade, tem as suas limitações. Você está explicando, você está ensinando. A pessoa vai insistindo no erro, vai insistindo. Não é que ela comete aquele pecado de maneira voluntária, aberta, uma rebeldia. Mas tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Suportando-vos uns aos outros, como o povo lá no deserto, caminhando no deserto. Ali tinha os jovens, tinha as crianças, tinha mulheres grávidas, crianças de colo, tinha idosos. E o ritmo de andar de cada um é diferente. Uns andam mais rápidos, outros são mais lentos. O suportando-vos uns aos outros é isso. Aí você está andando, está numa jornada, está numa caminhada, e você vê pessoas com dificuldades, com limitações. Daí você vira, anda logo, deixa de ser mole. Isso não é suportar em amor. Suportar em amor é você andar no ritmo daquela pessoa. Está te atrasando, mas você está andando no ritmo dela ali, com paciência, com amor, como Jesus fez com seus discípulos. No texto dos evangelhos, a gente vê como que os discípulos tinham dificuldade de aprender. E tem uma parte registrada que Jesus fala assim, Pai, até quando eu vou ter que suportar essa gente? Jesus foi testado no seu limite pelos seus discípulos, que viviam com ele 24 horas por dia, estavam sempre com ele, aprendendo através de parábolas, de mandamentos, de instruções, aprendendo na prática, botando a mão na massa, suportando-vos uns aos outros. Não é suportando o pecado e o erro voluntário do outro, mas as dificuldades, as limitações uns dos outros, em amor. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente. É esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós não temos que nos esforçar, muitas vezes aos domingos, para acordar cedo e vir para a igreja. Uns já acordam cedo, já tomam o seu banho, tomam o seu café, vem animado. Outros vêm meio que forçado, meio que empurrado. É um esforço. Ler a Bíblia é algo fácil para nós? Não é. Demanda esforço. Separar tempo para orar demanda esforço. Sábado que vem, né? Vamos estar aqui, né? Para a festa das crianças. Demanda esforço. Sábado é o único dia livre que eu tenho. Demanda esforço. Esforçando-vos. Com diligência. Não é adiando. Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu vou. Não, mas esforçando-vos esforçando-vos diligentemente. Com zelo, com rapidez, aplicando aquilo que temos aprendido de Deus, esforçando-nos para colocar a palavra de Deus em prática. Esforçando-vos diligentemente, preste atenção agora, por
preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-nos para quê? Diligentemente para quê? Para preservar. Não é para criar a unidade. Quem criou a unidade foi Deus. Mas cabe a nós trabalharmos para preservar essa unidade. E não para destruir. Muitos estão trabalhando para destruir a unidade. O simples fato de eu cruzar os meus braços e não fazer nada, eu não estou contribuindo pela unidade. Muito pelo contrário. Eu tenho que me esforçar com diligência. Para quê? Para preservar a unidade. Agora, preservar a unidade de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Unidade do Espírito no vínculo da paz. No Espírito. A unidade, se eu me uno àquele que está errado, eu não estou, isso não é contribuir pelo vínculo da paz, da unidade. Não é. Nós temos que nos unir, primeiramente, a Deus. E, a partir daí, nos unir e apoiar aquilo que está certo. Eu não posso apoiar aquilo que está errado. Porque aí eu estou criando divisão. Eu não estou mantendo a nossa unidade com Deus, mas com o mundo. A paz com o erro é fazer aliança com o inferno. Quando nós vivemos em paz com alguém que está deliberadamente no erro, eu estou fazendo aliança com o inferno. Então, nós vamos viver em unidade até o momento em que o outro, o meu próximo, o meu irmão, esteja vivendo do Espírito, na unidade do Espírito, da palavra de Deus. A partir do momento em que ele começa a se desviar do caminho, da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos e dos profetas, tenho como manter unidade, comunhão com esse irmão, com essa igreja? Não tem como. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Com entendimento, queridos. Enquanto depender de nós, esforcemo-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas quando não depender somente de nós, porque depende também do outro, e aí não ter mais condições de caminhar com o outro, não caminhe mais. Não tem como. São dois caminhos. Um estreito, um largo. O outro optou pelo caminho largo. Você vai andar com o outro no caminho largo porque você o ama. Os dois vão perecer. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paz só existe em Cristo. E aí ele vem dizendo, olha, há somente um corpo, somente uma igreja. São várias as denominações. Mas a igreja de Cristo só existe uma. Quando aparecer, e já tem algumas, né? Igrejas que... Não, a nossa igreja é a única certa. Ele está separando o corpo. Ele está dividindo o corpo. Quem é que está certo? Qual a igreja que está certa? A igreja de Cristo.
Há somente um corpo e um espírito. Nós não fomos chamados, embora os dons sejam diversos, não são diversos os espíritos. É um só espírito que dá, que concede o dom segundo lhe apraz a cada um. Mas o corpo é um só. Como fomos formados no ventre da nossa mãe? O embrião, então, né? O ovário ali, o óvulo é fecundado, gera um embrião, algo invisível, imperceptível, que vai crescendo. Já nas primeiras semanas, no exame de ultrassom, já pode ouvir um coraçãozinho batendo, um cabeção, um corpinho assim fininho. Depois vai saindo os bracinhos, as perninhas, os órgãos vão sendo formados. Um só corpo. Eis a razão pela qual nós cristãos temos que ser veementes e condenar o aborto, porque é uma vida ali, é um ser humano. Alguém que está em formação, mas é um ser humano. Há somente um corpo. Não crie divisão no corpo. Um espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança. Só existe um caminho. Só existe uma vida. Só existe uma verdade. Cristo Jesus. O Jesus verdadeiro, bíblico, que nós precisamos conhecer, precisamos ter comunhão. Conhecê-lo, saber quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele espera de nós. Numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Servos, todos nós. Mas Senhor, só existe um. E nós temos que viver e andar de maneira digna, conforme esse único Senhor determinou para nós. Uma só fé. O importante, o mundo diz, o importante é ter fé. O importante é crer em Deus. Não importa a religião. Não é verdade. Existe, né? Está errado aqui, Paulo. Existe muito tipo de fé, sim. Mas que conduz à salvação, só tem uma. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu, cristão, não posso chamar o meu próximo, que professa um outro Deus, que adora um outro Deus, com D minúsculo, de irmão. Meus irmãos muçulmanos, meus irmãos judeus, meus irmãos do candomblé, da Umbanda. Não são nossos irmãos. Segundo as Sagradas Escrituras, não são. E nós também não éramos filhos de Deus. Nos tornamos, segundo o capítulo 1 do Evangelho de João, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nos tornamos filhos de Deus, porque antes não éramos. Não tem como termos comunhão com alguns que se dizem cristãos, mas não são. Os testemunhas de Jeová, eles negam a divindade de Cristo. Os mórmons falam de Jesus, tem os evangelhos, mas além das Sagradas Escrituras, ele tem um outro livro. O livro dos Mórmons, que fala de batismo pelos mortos. O pai e a mãe morreu sem Jesus. Aí o filho vai e se batiza no lugar do pai. Isso não é bíblico. Isso é quase com espiritismo. Eu posso ter comunhão? Ter unidade
Não tem. Esses dias viajando, indo para o retiro, semana passada, no caminho passamos em frente a uma escola. Escola cristã espírita. Ué, escola cristã espírita, que bagunça é essa? Aí as pessoas botam lá Jesus, bota cristão, bota bíblico, bota qualquer. Aí resolveu todos os problemas. Aumenta o problema. Pode haver unidade com isso? Ontem também lá, em Niterói, algo parecido. Não era centro, não. Era, sei lá, espírita cristã, espírito, uma coisa do tipo. Não tem. Ou somos cristãos ou somos espíritas. Ou somos cristãos ou somos judeus. Não tem como ser judeu e cristão. Existe cristão israelita, que é diferente, que é da nação de Israel. Mas o judaísmo é uma religião que nega Jesus como Messias, como Cristo. Não tem como caminhar juntos. Nos esforçando para ter um bom convívio com todos, até, né? Não é porque o teu vizinho professa um outro Deus que tu vai arrumar confusão com o teu vizinho, vai brigar com o teu vizinho, vai arrumar confusão com o teu colega de trabalho. Não, vai ter paz com todos. Mas não uma paz religiosa. Né? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, que é Cristo. A nossa esperança não está em Maria, em Paulo, Pedro, ou quem quer que seja. A esperança de Maria, de José, de Pedro, de João, de Paulo, é a mesma que a nossa. É Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Existem diferentes formas de batismo, mas o batismo é um só. É o para a remissão de pecados. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vocês viram aqui a presença da Trindade? No versículo 3, na unidade do Espírito, há somente um corpo e um Espírito, a presença do Espírito Santo aí. Depois, no versículo 5, há um só Senhor, o Filho, Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos. Espírito, Filho e o Pai, presentes aí. Doutrina. Um só Deus e Pai de todos, o qual, Ele é Pai de todos. Todos quem? Que foram alcançados pelo Espírito, a todos os que têm o mesmo Senhor, a todos os que fazem parte do mesmo corpo, a todos que têm a mesma esperança. Então, é desse todos que ele está falando. Né? Que é Pai de todos os seres humanos sobre a face da terra, mas de todos aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, confessam e seguem a Jesus como seu Senhor, tendo a Jesus como sua esperança, e um só Deus e Pai de todos. Aí sim. Ele é Pai de todos os cristãos. Todos os cristãos. E não de toda a raça humana. O qual é sobre todos, cristãos. E age por meio de todos os cristãos. E está em todos os cristãos. Então esse Espírito do Deus Pai, o mesmo que habitou em Cristo Jesus, está em todos nós. Não tem ninguém maior nem menor. Está sobre todos, está sobre a sua vida, sobre a minha vida, de todos os cristãos, e age também por meio de todos. Atua na vida de todos e por meio de todos, e está em todos, habita
em todos. Jesus. E ele continua. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça foi concedida, foi dada, foi oferecida. Como o próprio nome já diz, graça, gratuitamente, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Qual é a proporção do dom de Cristo? Vamos explicar. A proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, depois da sua morte, da sua vitória, da sua ressurreição, e depois de passar mais 40 dias ali com seus discípulos, passando as últimas instruções, as orientações aos seus apóstolos, ele subiu às alturas, levando consigo cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. A imagem que Paulo tem aqui era de um general romano que conquistou a batalha, só que ao contrário. Quando um exército romano invadia um outro país, ele voltava, retornava para Roma e fazia aquele cortejo, aquela festa, os cidadãos de Roma de um lado e de outro festejando, e eles traziam ali os despojos, os bens, tudo que aquele povo tinha de precioso, de valioso, seu ouro, sua prata, e também trazia ali, acorrentado, nus, despido de suas roupas e acorrentados, o rei desse outro país, os seus súditos, seus generais, seus capitães, seus guerreiros, seus homens mais valentes, aqueles que sobreviveram, eram levados cativos para Roma. E o povo se tornava escravo do Império Romano, debaixo do jugo romano. Mas em Cristo é diferente. Os despojos agora, Cristo entrou no território do inimigo e não pegou os livres. Os livres, os demônios, Satanás e seus demônios, foram acorrentados, foram aprisionados. E os cativos, os escravos, quem era escravo do diabo, foi liberto. Então, Jesus não veio ao mundo para fazer escravos. Ele veio ao mundo para libertar os escravos. Ele não veio para matar. Ele veio para dar vida, diferentemente do Império Romano. Só para concluir, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Satanás não tem mais poder e autoridade sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que tem prevalecido? Porque a igreja não tem avançado, se tem avançado, tem usado das armas erradas, não das armas de Deus. Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E nos deu dons, nos capacitou. Vamos parar por aqui.